Olá, bom dia! A polícia de São Paulo está nas ruas numa nova operação contra o PCC. Os investigadores descobriram um plano para matar um promotor de justiça que investiga a facção há 2 décadas e um coordenador de presídios do interior paulista. O Rio de Janeiro teve mais um recorde de apreensões de fuzis. Foram quase 600 em 9 meses. Em São Luís, uma onda de violência suspendeu as aulas em escolas e na Universidade Federal do Maranhão. O governo multou a Samarco e a Vale em quase 2 bilhões de reais por tentarem abater dos impostos as multas e reparações pelo desastre da barragem Mariana há 10 anos. O presidente Lula já chegou à Malásia, onde deve se reunir com Donald Trump no domingo. Antes de embarcar, Lula afirmou que quer provar para o americano o equívoco do tarifaço. Os argentinos vão às urnas no domingo para renovar o Congresso. O resultado da eleição irá definir o futuro do governo de Javier Milei, que tem mandato até dezembro de 2027. E o Palmeiras perdeu para a LDU e ficou mais longe da final da Libertadores. Hoje é sexta-feira, 24 de outubro, e o Bom Dia Brasil está começando. Ministério Público e Polícia Civil de São Paulo fazem neste momento uma operação contra integrantes do PCC que planejavam o assassinato de um promotor de justiça, do promotor Lincoln Gaquia e do coordenador de presídios Roberto Medina. Vamos direto lá então para São Paulo. Sabina Simonato com os detalhes aqui dessa história. Sabina, bom dia para você. E era um plano que já estava em andamento, né? Os criminosos já estavam monitorando os dois. Sim, Ana, inclusive tinham detalhes das rotinas dos dois. Bom dia a você, bom dia a todos. A ação de hoje ocorre em 7 cidades da região oeste do estado e a gente vai com Eliezer dos Santos, que traz as informações ao vivo. Como é que a polícia descobriu esse plano, Eliezer? Bom dia. Oi, Sabina, bom dia para você, bom dia a todos. Foi a partir da prisão de um integrante do PCC e também da localização de documentos em presídios da região. Isso aconteceu no mês passado. Houve então esse trabalho de inteligência por parte da polícia e justamente encontrou esse plano de atentados contra autoridades. As investigações também apontam, Sabina, que os criminosos já haviam identificado, monitorado, feito também um mapeamento da rotina dessas autoridades nesse plano que demonstra, então, esse grau de periculosidade e ousadia dessa organização. No celular desse integrante, a polícia então descobriu vídeos que mostram que os bandidos monitoravam a rotina do promotor e também do coordenador de presídios, faziam vigilância perto das casas, chegaram a alugar uma chácara próxima ao condomínio onde o promotor Gaquia mora. Lincoln Gaquia é promotor na região de Presidente Prudente, faz parte do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado no Ministério Público de São Paulo. Ele vive há mais de 10 anos sob escolta policial, 24 horas por dia por causa de ameaças de morte. Gaquia foi o autor do pedido que transferiu em 2019 22 chefes do PCC para presídios de segurança máxima. Na época, foram encontradas cartas com ordens de ataques em retaliação à transferência dos criminosos. O promotor também era um dos alvos. O outro alvo é Roberto Medina, coordenador de presídios, responsável pelas unidades prisionais da região oeste, aqui no estado de São Paulo, onde estão as penitenciárias de segurança máxima que abrigam alguns dos chefes da facção criminosa. Nos últimos anos, é bom lembrar que pelo menos 3 missões do PCC para monitorar e matá-lo foram interceptadas pelas autoridades. As investigações também revelaram que o crime organizado também tinha um levantamento detalhado da rotina de Medina e seguia os passos dele há tempos. Essa operação de hoje é resultado de um intenso planejamento e também integração das forças de segurança. Foi justamente essa integração que mostra justamente a estrutura dessa quadrilha. Sabina. Obrigada pelas suas informações, Eliezer dos Santos. Lembrando que o promotor Lincoln Gaquia disse ainda que há conexão entre esse plano e a execução do ex-delegado-geral de polícia, Rui Ferraz. O levantamento da rotina das autoridades de hoje coincide com o período em que Rui Ferraz foi monitorado no litoral.
Documentos apreendidos nessa investigação também mostram referências à morte, aliás, do Dr. Rui Ferraz. Ana Paula. Exatamente, Sabina. Mês passado tivemos aí em São Paulo o assassinato do delegado Rui Ferraz, que também era alguém conhecido pelo enfrentamento a essas facções criminosas. Gravíssimo o que está acontecendo aí em São Paulo, com um plano hoje descoberto para matar mais 2 autoridades. A gente vai seguir acompanhando a operação ainda nas ruas. Sim. Obrigada, Sabina. Até já. E olha o que está acontecendo no Maranhão. Escolas e universidades de São Luís simplesmente fecharam as portas nesta sexta-feira porque o estado está em meio a uma briga de facções criminosas por territórios de venda de drogas. A gente vai ao vivo lá para São Luís. Regina Souza, bom dia para você. A população aí está assistindo uma série de assassinatos, de crimes, e aí as pessoas estão com medo de sair de casa. Oi, Ana Paula, bom dia a você e a todos. Há um certo clima de tensão mesmo. Eu estou em frente à Universidade Federal do Maranhão, que decidiu suspender as aulas para proteger alunos e funcionários. A nossa produção apurou que pelo menos 20 escolas públicas da rede municipal e estadual de educação também suspenderam as aulas porque estão em áreas vulneráveis. Essa onda de violência começou no início da semana. Na segunda-feira, homens armados atacaram um grupo de jovens no bairro da periferia de São Luís. Um rapaz de 19 anos morreu e outras 5 pessoas ficaram feridas. Ontem à noite, 4 pessoas ficaram feridas em outros 2 ataques. Um em São Luís e o outro na cidade de Raposa, na região metropolitana. Segundo dados da Secretaria de Segurança, 7 pessoas morreram desde domingo. Vale destacar que não houve atos de violência nas escolas e nas universidades. A polícia investiga esse caso e reforçou a segurança em áreas estratégicas. Até agora, 35 pessoas foram presas nessas operações. Ana Paula. Reforçando o absurdo disso aqui, né, Regina? As pessoas com medo de sair de casa, com isso, aulas suspensas até na Universidade Federal do Maranhão por causa da violência entre facções. Obrigada pelas suas informações, Regina. E no Rio de Janeiro, a Polícia Civil está investigando o assassinato de um comerciante dentro de casa. Também está ligado a facções criminosas. O Paulo Moura, de 52 anos, foi morto a tiros. Ele era dono de uma loja de bebidas perto do condomínio onde ele morava, na zona sudoeste da cidade. E a principal linha de investigação da polícia é que ele tenha sido assassinado porque se recusou a pagar uma taxa exigida por milicianos e por traficantes que controlam a região. E o poderio desses bandidos está cada vez maior. Rio de Janeiro, mais uma vez, bateu recorde de apreensões de fuzis. Isso é bem um retrato, né, do desafio que é enfrentado pelo Estado de tirar das mãos de criminosos um arsenal de guerra imenso. Eles deveriam ser vistos apenas em guerras, mas fazem parte da rotina do Rio de Janeiro. Foi uma bala de fuzil que atravessou a janela de um apartamento em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio. Por sorte, a moradora não foi atingida. Minha mãe tem uma demência vascular, ela caminha devagar com auxílio de andador e, por sorte, ela não estava passando nesse momento. O que eu mais quero é sair daqui agora, sabe? Um número que ajuda a demonstrar o tamanho desse problema é o de apreensões. Entre janeiro e setembro deste ano, as polícias civil e militar do Rio de Janeiro retiraram das mãos dos criminosos 593 fuzis. Isso significa uma média de 2 apreensões por dia. O resultado é o maior da série histórica iniciada em 2007. Esse número é um número muito grande, é um número que aumenta. Os criminosos já têm um passivo muito grande de armas no seu poder. Mas esse é um número que aumenta porque eles têm uma política beligerante, expansionista, toda ela baseada no uso de armas de fogo. A polícia vem trabalhando contra isso, vem apreendendo cada vez mais armas e vem prendendo cada vez mais criminosos. Este mês, 12 fuzis foram apreendidos em uma ação de inteligência contra uma milícia em Jacarepaguá, na zona sudoeste do Rio. Até agosto, segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública, o Rio foi responsável por cerca de 40% de todos os fuzis apreendidos no país. As quadrilhas têm usado diferentes estratégias para conseguir os armamentos e as munições, como importar peças e montar armas dentro do Brasil.
Hoje a gente tem uma modalidade nova de tráfico de armas, que é a modalidade postal. É a modalidade em que os bandidos enviam armas de outros países, peças de armas de outros países, aqui para o Brasil, e chegam aqui no Brasil. Essas peças são montadas por criminosos que têm conhecimento técnico para tanto. E aí, uma arma pronta, um fuzil pronto, que é colocado imediatamente em operação contra as forças de segurança pública, contra rivais. Lamentavelmente, nós permitimos a criminalidade chegar ao ponto que chegou. Claro que, normalmente, as forças de segurança têm outros caminhos. Trabalham processos investigativos, trabalham com inteligência para tentar obliterar essas rotas, mas enquanto houver dinheiro fácil para a criminalidade custear isso, vai ter sempre gente disposta a fornecer esse armamento para o crime. Armamento que aterroriza a população, não só no Rio, São Paulo. A gente vê que essas facções criminosas estão cada vez mais se espalhando pelo Brasil. E olha, o governo federal multou em quase 2 bilhões de reais as empresas Vale e Samarco porque elas tentaram usar a tragédia em Mariana para abater impostos. Sérgio Marques, em Belo Horizonte, vai explicar para a gente que manobra foi essa que tentaram fazer. Sérgio, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia para todo mundo. Essas empresas tentaram deduzir do imposto de renda os gastos com reparações ambientais, indenizações e multas decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, lá em Mariana. E aí a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional entrou com um processo no CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e argumentou que os gastos não atendem aos critérios de necessidade, normalidade e usualidade para que pudessem ser abatidos. E justifica que essa manobra seria uma contradição, porque as empresas estariam usando uma punição aplicada a elas como uma estratégia de benefício fiscal. A gente lembra aqui que a tragédia de Mariana completa 10 anos no mês que vem. 19 pessoas morreram e o rastro de destruição na bacia do Rio Doce, com reflexos que vão até a Foz do Rio, no Espírito Santo, é incalculável, Ana Paula. É isso, né, Sérgio? Ainda cabe recurso contra essa decisão, certo? Ainda cabe recurso. A Samarco disse que cumpre rigorosamente o novo acordo do Rio Doce e reafirmou o compromisso com a reparação ambiental. E a Vale afirmou que considera a dedução aplicável, porque esses gastos refletem despesa obrigatória, Ana Paula. Ok, obrigada, viu, Sérgio? Até já. Vamos ver agora como é que fica o tempo. Hoje, também no fim de semana, Marcelo Pereira já chegando por aqui com os destaques. Bom dia, Marcelo. Parece que para a Bahia tem notícia boa, é isso? Vai dar uma aliviada aquela chuva por lá? Ana, bom dia para você. Pois é, viu, Ana? É uma boa notícia ali para o povo na Bahia, mas tem alerta de perigo para Sergipe e também Alagoas, viu, Ana? Oi, pessoal, muito bom dia para vocês ligados aqui no Bom Dia Brasil. Ainda tem muitas áreas de instabilidades formadas no litoral da Bahia. A frente fria que estava estacionada começou a se afastar e, como consequência disso, as nuvens mais carregadas se espalham pela costa do Nordeste. Em Salvador ainda chove, mas bem menos do que ontem. Dá uma olhada aqui, 30 milímetros, ontem foram 60. Porto Seguro com 40. Olha Aracaju e Maceió aparecendo aqui com 30 milímetros. Vamos aproveitar e abrir a janela para Aracaju. Imagens ao vivo da linda Aju, para você que está com a gente aqui no Bom Dia Brasil. Dá para ver que lá em cima do mar temos nuvens já começando a se formar. Apesar desse céu azul, é preciso cuidado, tá? O dia começou frio, falando agora do centro-sul do Brasil, entre o sudeste e parte do centro-oeste também. Curitiba com 11, assim como BH, São Paulo só 12 hoje de manhã. No Rio, 15. E Brasília também. Só que à tarde o calor vem com força e a umidade vai despencar. São Paulo com 28, 29 no Rio, 27 em Brasília, também em BH. Curitiba com 23, 32 em Porto Alegre e liderando 39 Cuiabá. O tempo fica firme e ensolarado nas áreas mais claras do mapa, que é nessa área em amarelo. A chuva se espalha nas áreas em verde mais à tarde. Se você pensou em ir para a praia nesse fim de semana, acertou. Pelo menos em Santos, no litoral de São Paulo, Fortaleza, no Rio e Barreirinhas, no Maranhão, temperaturas lá em cima. Só que a partir de amanhã,
uma frente fria começa a viajar pelo sul do Brasil, gente. Então, vem chuva para o Rio Grande do Sul. Eu me despeço abrindo a janela. Olha que imagem linda do Rio de Janeiro, Ana, para encantar e apreciar imagens do Rio e brindar o fim de semana. Bom dia para você, Ana. Sextou com um solzinho, sol lindo aqui no Rio de Janeiro hoje. Bom fim de semana, Marcelo. Olha, temos atualizações, uma atualização triste sobre aquela história das bebidas adulteradas. Mais 2 mortes por intoxicação por metanol foram confirmadas no país. Um dos casos é de Rafael Anjos Martins, um rapaz de 28 anos que estava internado em Osasco, São Paulo, desde o dia 1º de setembro, depois que consumiu bebida alcoólica adulterada num evento. Já a Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou mais 2 casos de intoxicação em Salgueiro, no sertão do estado, e uma das vítimas morreu 2 dias depois de consumir a bebida. Esses casos ainda não entraram no balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, que já contabiliza 10 mortes. Vamos para o intervalo. A seguir, presidente Lula chega à Malásia, segunda parada da viagem pela Ásia. É lá onde ele deve se encontrar no domingo com Donald Trump para discutir o tarifaço. Numa entrevista hoje de manhã, Lula disse que a reunião vai acontecer e que acredita num acordo. Empresários brasileiros também estão de olho. Só em setembro, as vendas para os Estados Unidos caíram 20%. São 8h46 agora, a gente fala de tudo isso já depois do intervalo. O presidente Lula encerrou a viagem à Indonésia e já está na Malásia, onde, no domingo, deve se reunir com o presidente americano Donald Trump. Encontro cercado de expectativa, né? Porque pode ser a primeira vez que os 2 presidentes sentam cara a cara para discutir o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, que está prejudicando muitos empresários por aqui. Vamos já chamar então nossos enviados especiais. Felipe Coalho, na Indonésia, Raquel Krahenbuhl, na Malásia, estão aqui ao vivo para trazer todas as informações. Felipe, Raquel, boa noite para os 2, bem-vindos. Vamos começar aqui pela ordem dos acontecimentos com o Felipe, que está lá em Jacarta, está com a Larisa Helvas nas imagens. Você acompanhou a entrevista coletiva do presidente Lula aí, né, Felipe? O que ele falou? O que ele espera desse encontro com Donald Trump? Oi, Ana Paula, bom dia para você, para todo mundo aí no Brasil, para a Raquel um pouco mais perto de mim, boa noite. Olha, Ana Paula, pela primeira vez o presidente Lula deu como certa essa reunião cara a cara entre ele e o presidente americano Donald Trump lá na Indonésia. Quem me disse isso foi o próprio presidente Lula durante a entrevista coletiva que ele concedeu hoje mais cedo aqui na Indonésia, onde fez um balanço da viagem por aqui. O último compromisso do presidente Lula aqui em Jacarta foi uma visita à sede da ASEAN, a Associação dos Países do Sudeste Asiático. Lula se encontrou com o secretário-geral do grupo, que reúne 10 países da região. Depois, lá mesmo, ele concedeu a entrevista coletiva. Lula afirmou que não existe assunto proibido nessa reunião com Trump e que está convencido de que a conversa vai ser boa para os Estados Unidos e para o Brasil. E concluiu, abre aspas, vamos voltar à nossa normalidade, fecha aspas. Lula diz que qualquer assunto que for colocado na mesa será discutido pensando na melhoria da relação comercial entre os 2 países. Questionado sobre quando pode sair um acordo com os Estados Unidos, Lula afirmou que ele queria que fosse ontem, mas que se for amanhã já está bom. E concluiu que se ele não acreditasse que fosse possível fazer um acordo com Trump, ele não participaria da reunião. A gente vai acompanhar agora um trecho dessa entrevista coletiva. Eu tenho todo interesse em ter essa reunião, tenho toda a disposição de defender os interesses do Brasil e mostrar que houve equívoco nas taxações ao Brasil, e eu quero provar isso com números de que houve equívoco nas taxações, sabe? E também eu quero discutir um pouco a punição, sabe, que foi dada a ministros brasileiros, sabe, da Suprema Corte, que não tem nenhuma explicação, nenhum entendimento. Ou seja, como eu acredito muito na negociação, como eu acredito muito na relação humana, eu estou convencido, sabe, que a gente pode avançar muito nisso e voltar a uma relação civilizatória com os Estados Unidos. Bom, de Jacarta, vamos lá então agora para a Malásia. A Raquel está lá em Kuala Lumpur com Daniel Silva Pinto nas imagens. Raquel, a gente viu aí o que o Felipe trouxe, né, essas declarações do presidente Lula, já contando, já dando como certo esse encontro com Donald Trump. Mas o encontro não está na agenda de ninguém ainda, nem da do presidente Lula e nem do presidente americano.
É isso, Ana. Bom dia a você, a todos. Boa noite ao Felipe Coalho. Olha, Ana, o presidente Lula busca, nesse tour que ele faz aqui pela Ásia, expandir rotas comerciais, investimentos com outros países. Agora, ao mesmo tempo em que ele busca novas vias contra o protecionismo comercial que ele mesmo criticou durante essa viagem, há essa grande expectativa para que ele se sente com o líder desse movimento, Donald Trump. É a grande expectativa aqui. Por enquanto, como você falava, nem a Casa Branca e nem o governo brasileiro colocaram esse encontro oficialmente na agenda, mas autoridades americanas e também brasileiras me disseram que esse encontro está planejado para domingo, possivelmente no fim da tarde, entre 5 e 6 horas da tarde aqui no horário local. Oficialmente, Ana, o presidente brasileiro amanhã tem reunião com o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim. No domingo vai ser o primeiro presidente brasileiro a participar da cúpula dos países do Sudeste Asiático. Donald Trump, que também quer muito esse encontro, né? A gente viu o presidente Lula mostrando otimismo e Donald Trump, que também quer muito esse encontro com Lula, ele chega no domingo. Tem nesse mesmo dia uma reunião com o primeiro-ministro da Malásia, depois uma assinatura, ele participa da assinatura de um acordo de paz entre Camboja e Tailândia. A porta-voz da Casa Branca tinha me dito que há possibilidade de encaixar um encontro com Lula na agenda, mas que por enquanto as únicas bilaterais agendadas nesse tour de Trump pela Ásia são com os líderes de cada país que ele vai visitar, a Malásia, o Japão e a Coreia do Sul, além do presidente da China, Xi Jinping, no final da viagem. Em preparação, Ana, para esse encontro, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, e também o representante comercial da Casa Branca, James Greer, vão se encontrar com o vice-premier da China aqui em Kuala Lumpur a partir de hoje. Podem ser 2 dias de encontro. Eles disseram que o objetivo é ver se há espaço para resolver problemas, questões difíceis, como por exemplo a questão das terras raras. A tensão entre os dois países, Ana, aumentou muito nesse último mês, depois que a China reduziu drasticamente as exportações de terras raras para os Estados Unidos, o que foi uma resposta porque os Estados Unidos, por causa do aumento do número de empresas impedidas de comprar tecnologia americana. Então, muitas coisas acontecendo aqui em Kuala Lumpur. Ficaremos aqui pelos próximos dias até terça-feira e traremos de volta, então, tudo o que está acontecendo por aqui. Da parte do presidente Lula, grande expectativa, especialmente quando a gente conversa com a imprensa acompanhando ele, é para esse encontro com Donald Trump, possivelmente no domingo, Ana. E da parte dos empresários brasileiros também, uma expectativa enorme por esse encontro, né, Raquel? A Cláudia Bontempo, em Brasília, já está chegando aqui para falar exatamente disso. Cláudia, bom dia. A expectativa é enorme porque as exportações para os Estados Unidos despencaram com esse tarifaço. Exatamente, Ana, isso é um processo que já vem há meses, né? E a visão da diplomacia brasileira agora é de que ainda não devem sair resoluções desse encontro. O processo começou lento e segue assim, mas a aproximação entre os dois presidentes faz parte de uma nova fase entre os parceiros comerciais históricos, né? E isso começou depois do encontro de Trump com Lula na Assembleia da ONU. No caso, já podemos dizer que o caminho das negociações está mais positivo. A reportagem é de Geisa Duarte. Os exportadores brasileiros prejudicados pelo tarifaço estão ansiosos. As vendas para os Estados Unidos caíram 20% em setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. A tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros entrou em vigor em agosto e atingiu itens importantes da nossa pauta de exportação, como café e carne bovina. A expectativa em relação ao possível encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump domingo na Malásia é grande. A reunião começou a ser costurada quando os dois se encontraram rapidamente na reunião da ONU no final de setembro. Trump disse que houve uma química entre os dois. Depois, eles conversaram por telefone durante 30 minutos. E, na semana passada, o ministro brasileiro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, se encontraram em Washington e discutiram a possibilidade de agendar a primeira reunião formal entre Lula e Trump.
A reunião ainda não aparece nas agendas dos presidentes, mas tudo indica que será no próximo domingo na Malásia. Um encontro paralelo ao evento da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Representantes da diplomacia brasileira esperam que seja possível avançar, mas ainda não dá para saber se a conversa vai resultar em alguma medida prática. Aliás, nos últimos dias, tanto Lula quanto Trump deram declarações que sinalizam que essa aproximação ainda é um desafio. No início da semana, Trump respondeu a críticas de pecuaristas americanos numa rede social e disse que eles estão numa boa condição econômica graças ao tarifaço imposto ao Brasil. Ontem, na Indonésia, Lula voltou a defender pautas que Trump condena, como o multilateralismo e a adoção de uma moeda que não seja o dólar no comércio entre os países. Tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. Nós queremos democracia comercial e não protecionismo. Esta doutora em relações internacionais diz que Lula deve evitar assuntos políticos ou geopolíticos, como os ataques recentes de Trump contra a Venezuela, e tentar focar objetivamente nas relações comerciais entre os dois países. É um momento de reverter uma percepção muito negativa que um tem do outro, uma imagem negativa que tem, pelo menos, sido, inclusive, verbalizada com ataques, né, de um ao outro na diplomacia. Então, a opinião que cada um tem vai ser guardada, mas pelo menos é um momento da gente repaginar essa relação e o foco deveria ser, e deve ser, na nossa cooperação bilateral e nos ganhos recíprocos que se tem dessa relação. E o Brasil vem se preparando para esse primeiro encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump. Gerson Camarote traz as informações sobre essa expectativa e o clima para essa conversa, né, Camarote? O que você apurou aí para a gente? Vamos lá, Cláudia, bom dia a você, bom dia a todos. Primeiro, mais importante para a diplomacia brasileira, para o Palácio Planalto também, é o encontro em si. Então, isso já é considerado o fator mais importante, já é mais um passo para quebrar o gelo nessa relação Trump e Lula. A outra questão, não criar grandes expectativas para uma resposta imediata, para um acerto imediato. É muito mais o início de uma conversa. É dessa forma que está sendo tratado. E a partir daí, sim, o presidente Lula deve colocar o que tem incomodado muito, o que tem sido verbalizado aqui internamente no Brasil, é a desinformação dos Estados Unidos em relação a questões comerciais, inclusive em relação ao déficit comercial que o Brasil tem com os Estados Unidos. Outra questão que ficou muito clara, o presidente Lula acaba de verbalizar, é o seguinte, as sanções aos ministros da Suprema Corte. Então, isso vai ser verbalizado de forma clara ao presidente Donald Trump. A questão principal, o foco principal é o comércio, mas outros temas podem entrar na pauta. Agora, Camarote, bom dia para você. O Brasil se preparou também para negociar, né? O que o governo brasileiro tem a oferecer na negociação nesse momento? Oi, Ana, vamos lá. Eu conversei com um ministro muito próximo do presidente Lula e a percepção é o seguinte, a negociação é a palavra que o Trump sabe conduzir. Então, é por isso mesmo o Brasil tem que oferecer algo. A percepção é que, mesmo o Brasil estando em desvantagem comercial, com esse déficit, é preciso ter uma espécie de resposta a Trump para que ele não ache que esteja perdendo, porque a lógica dele é a lógica que o Brasil está entendendo. Então, a questão das terras raras colocada, essa questão na reportagem, é algo que pode ser negociado com os Estados Unidos, desde que tenha valor agregado, desde que haja investimento e não apenas extração do Brasil. Ou seja, que esse produto seja extraído, mas com valor agregado, tecnologia, com empregos de qualidade aqui no Brasil. Até a questão das grandes plataformas, Big Techs, isso pode acabar entrando. Tema Venezuela. É algo que divide o governo brasileiro. Tem um setor que acha que isso tem que ser tangencial e tem um setor do Celso Amorim que acha que tem que ser colocado de forma clara ao Trump,
que a questão da Venezuela pode desestabilizar aqui a região, o continente da América do Sul, uma incursão militar na Venezuela. A conferir como vai ser, de fato, esse tema na conversa com Trump por parte do presidente Lula. Ana. É isso. Obrigada, viu, Camarote? E esse, aliás, vai ser nosso assunto já depois do intervalo. Donald Trump afirma que uma ação terrestre em solo venezuelano vai acontecer em breve e que vai matar quem manda drogas para os Estados Unidos. O presidente ucraniano está em Londres e se encontra com o rei Charles em busca de apoio financeiro na guerra contra a Rússia. E o presidente da Argentina, Javier Milei, tem um domingo importante pela frente. A eleição para o Congresso vai definir o futuro do governo dele. São 9h04 agora, a gente volta já já. Os argentinos vão às urnas no domingo para eleger deputados e senadores. São eleições consideradas cruciais também para o presidente Javier Milei. É a chamada eleição de meio de mandato, que além de renovar metade da Câmara de Deputados e 1/3 do Senado, serve também como termômetro para a avaliação do presidente. Javier Milei está há quase 2 anos na presidência. O partido dele atualmente conta com 37 de 257 deputados e 6 de 72 senadores. Neste domingo, os argentinos vão eleger 127 deputados e 24 senadores. Para o professor Diego Reynoso, doutor em ciências políticas, o governo pode conquistar em torno de 30% das cadeiras em disputa, resultado que pode, segundo ele, deixar Milei em uma situação difícil para mobilizar o Congresso e a opinião pública. Porque es muy difícil querer conmover al Congreso y a la opinión pública teniendo solamente 1/3 del respaldo en las urnas. Tem sido um ano complicado para o governo, que em setembro perdeu para a oposição peronista nas eleições legislativas da província de Buenos Aires, a mais populosa do país. A queda da popularidade do atual presidente se dá por diversos fatores. Apesar de ter conseguido diminuir drasticamente a inflação, a economia argentina atravessa um momento difícil. Sem dólares nas reservas, Milei precisou recorrer aos Estados Unidos para conseguir um novo empréstimo de 20 bilhões de dólares. O presidente americano Donald Trump também aumentou a cota de importação de carne argentina. Milei não cumpriu a promessa de não emitir mais moeda e o peso desvalorizou em 50% este ano frente ao dólar. E a taxa de desemprego subiu. Além disso, uma fraude com criptomoedas e escândalos de corrupção envolvendo a irmã e um deputado da base de Milei também mancharam a imagem do presidente argentino. O professor explica que essa eleição põe em xeque o capital político que Milei já teve. Ele vai precisar avaliar as alianças, moderar o discurso, fazer mudanças na política econômica para que não fique em franca minoria, afirma Diego Reynoso. En su política económica, me parece que va a estar en una situación de franca minoría. O resultado da eleição irá definir o futuro do governo de Javier Milei, que tem mandato até dezembro de 2027. Nos últimos meses, partidos que eram da base aliada pararam de votar a favor das reformas que fazem parte da agenda do presidente. Enquanto isso, a oposição peronista espera ampliar a maioria que tem no Senado e na Câmara na eleição deste domingo. O presidente dos Estados Unidos reafirmou o discurso de guerra contra o tráfico de drogas na Venezuela. Vamos para Nova York saber mais ao vivo aqui com a Sandra Coutinho, porque a tensão está só aumentando, né, Sandra? Bom dia para você. Donald Trump disse, inclusive, que planeja fazer ataques em solo na Venezuela. Pois é, uma preocupação para todo o continente, né, Ana? Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, Trump disse que não precisa da autorização do Congresso para usar força militar contra cartéis de drogas. Ainda assim, afirmou que planeja fazer um aviso ao Congresso sobre uma possível operação. Aqui nos Estados Unidos, cabe aos parlamentares aprovar uma declaração de guerra. Mas isso não acontece desde a Segunda Guerra Mundial. O mais comum é uma autorização para o uso da força militar. E a última vez que isso aconteceu foi em 2002, para a guerra contra o Iraque. Ontem, Trump foi mais enfático sobre ataques em solo na Venezuela.
disse que essa vai ser a próxima etapa, que simplesmente vai matar pessoas que estiverem trazendo drogas para os Estados Unidos. O Departamento de Guerra já reforçou a presença no Caribe com navios, jatos, um submarino e milhares de tropas. Desde setembro, fez pelo menos 9 ataques contra embarcações suspeitas de transportar drogas perto da Colômbia e da Venezuela. 37 pessoas foram mortas. O presidente da Venezuela fez uma declaração de um tom diferente do habitual ontem. Nicolás Maduro falou em paz. Em inglês, pediu para que não haja uma guerra maluca. Ele também acusa os bombardeios americanos de serem uma violação à supremacia venezuelana. Ana? Ok, vamos acompanhando. Obrigada, viu, Sandra? E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está em Londres em busca de mais ajuda militar e financeira na guerra contra a Rússia. Então vamos lá para Londres, que o Rodrigo Carvalho tem as informações. Bom dia, Rodrigo. Fala, Ana Paula. Bom dia para você, para todo mundo. O Reino Unido dá hoje uma demonstração forte de apoio a Zelensky. O presidente ucraniano já foi recebido de manhã no castelo de Windsor pelo rei Charles III, que é o chefe de Estado aqui do Reino Unido. E seguiu para a sede do governo britânico, agora à tarde, aqui no horário de Londres, onde se reuniu com o primeiro-ministro Keir Starmer. Starmer é o anfitrião do encontro de logo mais da chamada Coalizão dos Dispostos, um grupo de mais de 20 países, a maioria aqui da Europa, que se comprometeu a dar garantias de segurança à Ucrânia. Starmer quer convencer os aliados a fornecer mais mísseis de longo alcance aos ucranianos. Assim, eles poderiam atacar alvos no interior da Rússia, como fizeram essa semana, usando mísseis britânicos. O primeiro-ministro do Reino Unido também tenta convencer os líderes europeus a liberar o uso de ativos congelados russos para financiar o esforço de guerra ucraniano. O Kremlin já alertou que o uso desses ativos e o fornecimento de armas de longo alcance representariam uma séria escalada na guerra e teriam uma resposta firme. Hoje de madrugada, a Ucrânia lançou mais de 100 drones contra a Rússia. Um deles atingiu um prédio da capital Moscou e feriu 5 pessoas. Comandantes ucranianos afirmam que estão tentando furar a defesa aérea russa. Hoje, um ataque russo matou 2 pessoas e feriu 17 na Ucrânia. Ana Paula. Obrigada, viu, Rodrigo? Até mais. Depois do intervalo, a alta dos combustíveis puxa a prévia da inflação, que foi divulgada agora há pouco pelo IBGE. A gente volta também com informações da operação que está nas ruas em São Paulo contra o plano do PCC de matar o promotor de justiça Lincoln Gaquia e o coordenador de presídios Roberto Medina. No futebol, Palmeiras perde por 3-0 no primeiro jogo da semifinal da Libertadores e se complica na disputa pelo título. A gente volta já, são 9h14 agora. O IBGE acaba de divulgar os números da prévia da inflação. O IPCA 15 de outubro ficou em 0,18%. A maior alta veio do grupo de transportes, principalmente por causa de combustíveis e passagens aéreas. No acumulado em 12 meses, o IPCA 15 apresenta alta de 4,94%. Há 40 anos, o Criança Esperança apoia projetos sociais e transforma vidas pelo país. Um desses projetos fica no Rio de Janeiro. É o Instituto Trilho, que abre novos caminhos para milhares de jovens. A sala de aula mostrou um caminho, a descoberta de um dom. O que você quer desenhar, Heitor? Quero desenhar arco-íris. Alfabetização, a primeira letrinha do nome. E aí eu falei, bom, é isso aqui. Aí a paixão foi aumentando, sabe? Reencontrar o cantinho que mais gostava. Mexe com o rapaz dos computadores. A parte que eu mais tenho lembrança é na sala de informática. O instrutor da época mostrando como funcionam as coisas. Parece algo bobo, mas você mostrar para a criança desde cedo algo assim pode afetar o futuro dela. Ianca e o Henrico foram acolhidos pelo Instituto Trilho, que atende famílias em situação de vulnerabilidade no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Ela chegou aqui aos 18 anos como auxiliar de sala, virou professora e hoje é secretária escolar. Ele veio para ser aluno aos 3 anos. Hoje tem 20 e faz faculdade de análise de sistemas, carreira que descobriu aqui.
Eu, né, tô na área da tecnologia e eu aprendi a falar inglês, então são duas coisas muito distintas para alguém que é criado na comunidade, que é se envolver com tecnologia e poder ter a oportunidade de falar outra língua. Amarelinha, pula corda, pique-esconde. A ideia aqui é viver a infância e se desenvolver. Olha quantos trabalhos ao meu redor. Da Antonella, do Henri, do Luan. É muita história ao longo do tempo. O Instituto Trilho funciona há 28 anos e dedica boa parte dos trabalhos à educação. Esta aqui é a pré-escola Cantinho Feliz, um dos principais projetos. Mais de 2.000 alunos já passaram por aqui. A gente trabalha, né, com famílias e com crianças no intuito que eles possam vislumbrar e sonhar com novas possibilidades, que vá para além dos muros da onde moram. Atualmente, 100 crianças de 2 a 6 anos são atendidas em horário integral. E isso é o que nos move. É a gente ver que as crianças estão nos usando como referência no pensar no seu futuro. É mágico. Mostra o quanto o nosso trabalho está positivando essas vidas. Vem com a gente nessa rede de solidariedade. Participe. Até 27 de outubro você pode fazer a sua doação pelo telefone 0500 2025 007 para doar R$7. 0500 2025 020 para doar R$20. 0500 2025 040 para doar R$40. Pela chave Pix esperanca@unesco.org você doa o valor que quiser e puder durante o ano todo. E no site do Criança Esperança você também pode doar o ano inteiro qualquer valor a partir de R$1. Criança Esperança, dê esperança a uma criança. Vamos agora para o futebol. O Palmeiras perdeu feio no primeiro jogo da semifinal da Libertadores contra a LDU do Equador. A partida foi lá em Quito. Um dos principais desafios por lá é jogar, né? Porque a cidade fica a 2.800 metros acima do nível do mar. E aí, quanto maior a altitude, mais difícil para respirar. E aí, os jogadores que não estão acostumados cansam mais. Aí você está vendo o primeiro gol da LDU, marcado pelo Villamil já aos 15 minutos. Aí, pouco depois, o time equatoriano teve um pênalti, que você vai ver aí nesse lance, porque a bola bateu no braço do Andrés Pereira, dentro da área. E aí, então, na cobrança, o Alzugaray ampliou para a LDU. A 2-0, resultado já era ruim, mas ficou ainda pior porque o Palmeiras sofreu o terceiro. Uma jogada que começou lá com o goleiro. Chegou até o Villamil de novo e de novo ele marcou. Você vai ver aí 3-0, ó. Todos os gols só no primeiro tempo. No jogo de volta, então, semana que vem, que vai ser em São Paulo, o Palmeiras vai ter que vencer por 4 gols de diferença para se classificar para a final da Libertadores. Se ganhar só por 3 gols, a decisão vai para os pênaltis. Derrota dura contra a LDU, que é comandada, aliás, por um técnico brasileiro que você está vendo aí, ó, Thiago Nunes, que já teve passagens pelo Atlético Paranaense, Grêmio, Corinthians, Ceará e Botafogo. A notícia boa no esporte é que agora há pouco uma brasileira se tornou campeã mundial de taekwondo. A Maria Clara Pacheco venceu na categoria de até 57 quilos no Campeonato Mundial na China. Venceu uma sul-coreana, Yu Jin Kim. O Mundial de Taekwondo começou hoje, o Sport TV 3 mostra tudo. Parabéns aí para Maria Clara. Vamos no intervalo, já já a gente volta com outras informações sobre a operação que acontece agora de manhã em São Paulo. O promotor de São Paulo, Lincoln Gaquia, comenta essa operação que é contra um plano do PCC para assassiná-lo. As equipes ainda estão nas ruas, a gente atualiza já já depois do intervalo. São 9h24 agora. A superioridade da P&G agora no Mercado Livre. Cabelos nutridos em 20 segundos? Novo Siage Nutriacid Complex. A nutrição incomparável de Siage. Para cabelos radiantes em 20 segundos. Saber viver é usar o tempo a seu favor, para se cuidar e cuidar de quem você ama.
tirar os sonhos da gaveta ou sonhar novos sonhos. E para tudo isso você pode contar com o Mercantil, o banco dos 50 a mais. É preciso saber viver, saber viver, saber viver. Mercantil, o banco de quem sabe viver. Novo Sonridor, mais rápido que de pirona. Com tecnologia exclusiva, Sonridor começa a agir a partir de 1 minuto. Novo Sonridor, mais rápido que de pirona, em uma farmácia perto de você. Gente, o sorteio de R$1 milhão está chegando. Não dá pra ficar de fora. E ainda tem um monte de prêmios. Promoção IP 75 anos. Compre, cadastre e participe. Olá, bom dia, tudo bem? Foi realizado ontem à tarde na Bolsa de Valores de São Paulo o leilão do lote 4 do pedágio das rodovias aqui da nossa região. Os investimentos para as obras chegam a 18 bilhões de reais. O Meio Dia Paraná vai trazer para você as projeções das tarifas do pedágio. Então você não pode perder a partir das 11h45 aqui no Meio Dia Paraná. Até lá. Arrasa concorrência na Gouveia. Solares Ray-Ban em 10 vezes. Óculos Clipon 10 de R$ 9,90. Smartwatch 10 de R$ 35. Kit Modane 10 de R$ 20. Relógio X-Watch só 10 de R$ 30. Gouveia. Vou chamar alguém aqui que enfrentou pressão, resistência. Com certeza vocês conhecem essa pessoa. Ela é maravilhosa, né? Rocket. Amanhã, às 8h30 da manhã, na RPC. Tá na hora de notícia boa, Paraná! Olha essa! O governo do estado vai isentar o ICMS de energia elétrica para hospitais que atendem pelo SUS. Saúde é tudo! Amiga, eu também tenho uma boa pra contar. O Paraná vai distribuir mais de 10 mil kits para mamães e bebês. Tem carrinho, roupinhas e muito mais. Paraná arrasa, tá? E o governo do estado já substituiu 63% das salas de aula de madeira. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Gerluce tá fechada pro amor. O que o senhor quer comigo? Conhecer você melhor. Ah, se não fosse Dona Josefa pra dar um empurrãozinho. Quem sabe vocês marcam outro dia e saem por aí mais tranquilos pra... Dona Josefa... Querida, tempo pra essas coisas a gente sempre arranja. Hoje... O rapaz quase se ajoelhou aos seus pés e você fazendo doce. 3 graças. Estamos de volta com novas informações sobre a operação do Ministério Público e Polícia Civil de São Paulo contra integrantes do PCC. Eles planejavam assassinar o promotor de justiça Lincoln Gaquia e o coordenador de presídios Roberto Medina. E Sabina, o promotor, falou agora há pouco, né, sobre esse plano para assassiná-lo. Falou sim, a gente inclusive vai acompanhar a Ana. Aliás, os agentes continuam nas ruas. Eliezer dos Santos é quem acompanha. Oi, Eliezer. É isso mesmo, Sabine. São 25 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos neste momento em 7 cidades do oeste aqui do estado de São Paulo, entre elas a cidade de Presidente Prudente. Lembrando também que nessas regiões ficam 2 penitenciárias de segurança máxima. Os agentes, nesse momento, buscam documentos para identificar os integrantes do PCC envolvidos nesse esquema de monitoramento das autoridades e quem estão por trás, ou seja, quem mandou executar. O promotor Lincoln Gaquia, em entrevista agora há pouco ao programa Em Ponto da Globo News, confirmou que as investigações apontam também ligação com a morte do ex-delegado-geral de polícia, Rui Ferraz. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista. O que acontece é que eles têm um setor, infelizmente, não é? Que inclusive também esteve envolvido no plano de sequestro ou mesmo de assassinato do senador Moro, que é a sintonia restrita, e esse setor ele é responsável justamente por atentados e resgates do PCC. São indivíduos de altíssima periculosidade que estão foragidos do sistema, ou são egressos, estão em liberdade, e que incumbem, né, de fazer esse levantamento de rotina, receber essas ordens e depois praticar os atentados.
A gente continua, é claro, acompanhando os desdobramentos ao longo do dia dessa operação ali que tinha como objetivo ali um plano para matar autoridades em São Paulo. Bom fim de semana a todos. E olha, eu espero vocês amanhã no Bom Dia Sábado. É isso, combinado, Sabina. Vamos para mais as nossas últimas notícias, Cláudia? A Receita Federal abre daqui a pouco, às 10 da manhã, uma consulta ao lote residual da restituição do imposto de renda. O QR Code aqui na tela te leva para uma reportagem do G1, para você acessar o site da Receita Federal. Ao todo, cerca de 250 mil contribuintes foram incluídos no lote de 600 milhões de reais. O pagamento cai na conta no dia 31. Um excelente fim de semana. O presidente do Equador denunciou uma nova tentativa de assassiná-lo. Daniel Noboa afirmou que recebeu chocolates e geleias de presente com alta concentração de produtos tóxicos. Ele diz ter provas, mas ainda não apresentou. No início do mês, um comboio com o presidente foi atacado por pedras por cerca de 500 manifestantes. Ana, um bom fim de semana para todo mundo. É isso, vamos encerrando então por aqui o nosso Bom Dia Brasil. Você de casa fica com o encontro. Patrícia Poeta já te esperando. Ótima sexta-feira, ótimo fim de semana e até segunda.